Por essa razão, em tom de prestação de serviço de utilidade pública, a nossa produção traz aqui no Gazeta News, edição da tarde, a economista Luciana Caetano para explicar como funciona o texto hoje e o que ele vai tratar daqui para frente, no aspecto mesmo do que será oferecido para a população brasileira, a nova reforma tributária. Luciana, muito obrigado pela presença. O que é que dá para adiantar em linhas gerais para os nossos telespectadores? Tá, obrigada pelo espaço, eu que agradeço e aproveito a oportunidade para saudar também quem está nos acompanhando em casa. A reforma tributária, ela é muito polêmica porque sempre que você fala de tributação, você mexe com toda a sociedade, com diferentes classes sociais, com trabalhadores, com empregadores, com os diferentes setores. E se nós olharmos para a reforma tributária, você vai perceber que ela tem tratamentos diferenciados setorialmente. Então, assim, eu vou falar dela tecnicamente, mas dificilmente a Câmara dos Deputados vai tratar disso tecnicamente, certamente vai ser politicamente. Por quê? Porque você tem ali uma disputa muito grande e uma representação muito forte de alguns setores, exemplo do agronegócio, exemplo da mídia, exemplo de setores diversos, mas todos eles muito que têm um peso econômico e também político muito grande no Congresso Nacional. Então, eu acho que vale a pena considerar que essa reforma tributária ela não vai trazer uma redução de carga tributária para a população. A estimativa é de que ela fique em torno de 26,5%. E como ela traz alguns redutores para alguns setores, por exemplo, alguns setores como a mídia, como educação privada, agronegócio, vão ter uma redução de 60% no IVA, significa que essa redução tende a ser compensada por outros setores, tá? Então, 26,5% é a média geral. E você tem também, dentro desse conjunto de tributação, parte de competência tributária da União e parte de competência tributária de estados e municípios, alguns, por exemplo, a renúncia fiscal ou a isenção fiscal para alguns produtos, como os itens da cesta básica, mas não são muitos, são apenas 15. E, para minha surpresa, as carnes ficam de fora, o que me surpreende, sobretudo, porque a gente tem um problema grave de insegurança alimentar no Brasil e, para mim, a carne deveria compor essa cesta básica. E também o cashback, e esse cashback ele vai ter tanto produtos que vão ter uma renúncia, uma isenção fiscal de 100%, outros de 50%, como, por exemplo, água e energia, 100%, gás, 50%. Então, a depender do produto, você pode ter uma redução maior ou menor. Mas essa redução, ela está disponível apenas para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Então, são alguns elementos que eu acho que vale a pena considerar. E eu acho que a grande pergunta da sociedade vai pesar mais ou menos para quem? Então, ela é apresentada à população como uma modernização do sistema tributário, mas vale considerar que de mais de 20 tributos, a gente vai ter 5 que vão ser substituídos por 2 e, mesmo assim, com diferenciações, a exemplo do imposto seletivo e de alguns outros produtos que vão ter a isenção total, a exemplo dos itens que compõem a cesta básica. Na última quarta-feira à noite, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, concedeu entrevista coletiva e, quando foi provocada essa questão pelo grupo de repórteres sobre a taxação da proteína, da carne, ele foi enfático em dizer que isso precisa ser acompanhado com muito carinho, porque na cesta básica a carne não entrava como um item na cesta básica. E isso acaba sendo um dos pontos mais aguardados mesmo, Luciana, que a carne, por exemplo, venha a fazer parte desse processo de redução também na reforma tributária, na nova reforma? É muito aguardado e é passível de crítica se ficar fora. Por quê? Porque a gente tem um país em que a carne aumentou muito de preço nos últimos anos. É um produto que está nas mãos de um setor cartelizado, né? Você tem ali um oligopólio muito grande, um quase monopólio hoje de abastecimento. Inclusive, grande parte dessa carne vai para fora do país e, portanto, seria necessário que a carne recebesse a isenção fiscal de modo, inclusive, a facilitar o acesso e ressalto, grande parte da população brasileira sofre com problemas do não acesso a itens que são essenciais, né, à saúde.
Claro que é polêmico o consumo de carne, mas a gente sabe da importância dele, principalmente para quem não consegue ter 3 refeições diárias, para a população de baixa renda que ganha menos de meio salário mínimo por per capita, né, por membro da família. Então, acho que era importante que a carne entre. Um outro item polêmico hoje é o carro elétrico, que ele vai receber aquele tributo seletivo, que é uma tributação mais alta do que a média geral, junto com bebidas, com cigarros, jogos de azar. E há críticas também, inclusive alguns já fazem a defesa de que é em função do descarte de baterias, mas eu acho que também é um grande equívoco. Acredito que seja mais uma disputa de um setor importante, que é a cadeia de petróleo e gás. Então, obviamente que o carro elétrico está chegando para substituir, e ele vai ter uma tributação maior exatamente para diminuir essa competição que, de um certo modo, vai mexer com os interesses de um setor que é muito forte, que é um setor que vem sendo privatizado nos últimos anos, que é exatamente a cadeia de petróleo e gás. Então, a razão da tributação, da sobretaxação do carro elétrico não é outra coisa, senão conflitar com os interesses do setor privado hoje que está nesse setor. Agora, estamos falando, claro, de uma mudança também muito explícita, né? Mudanças climáticas, nós estamos vendo isso quase todos os dias, né? Em locais que não tinham características de fortes chuvas, de inundação, sendo inundados com fortes chuvas, e locais que naturalmente tinha como forte a chuva ou uma temperatura mais fria, um forte calor. Essa emissão de CO2, quando se trata desse assunto dos carros elétricos na reforma tributária, isso poderia ser pensado com mais carinho, tecnicamente, para essa discussão nesse momento, Luciana? Com certeza, inclusive com técnicos do setor de engenharia ambiental, para que a decisão fosse tomada não sob influência de interesses econômicos e políticos, mas da sustentabilidade, considerando a importância que a gente tem de um projeto de desenvolvimento que tenha a sustentabilidade como um ponto crucial de todos os debates. E, sem sombra de dúvida, o setor de transportes é um deles. Então, acho que isso mereceria, sim, um debate técnico, não político e não influenciado por interesses econômicos, que, de um certo modo, tem uma influência muito grande sobre as políticas que são hoje aprovadas no Congresso Nacional. E no caso desse texto da reforma tributária, também tem um outro ponto que tem gerado uma divergência muito grande de opiniões, que é sobre as apostas também. Eu gostaria que você falasse, né, nesse ponto, né, que está sendo trabalhado no texto, o caso das apostas, por gentileza. Tá, mas aí os jogos de azar, de um modo geral, eles já vão estar com esse imposto seletivo, que é uma sobretaxação, junto com bebidas, junto com supérfluos, mas principalmente refrigerantes, produtos que, em tese, tragam algum prejuízo à saúde humana. Então, os jogos de azar, de um modo geral, eles estão também com essa sobretaxação, né? Luciana, agora a respeito do aspecto da discussão em si, pode trazer mudanças negativas para a sociedade? Sendo muito sincera nessa expectativa hoje, como economista, por ter acompanhado a questão técnica, principalmente com coisas que estavam fora do roteiro nessa nova fase do Brasil no mandato Lula 3. Eu gostaria que você falasse o que pode provocar uma discussão como essa, de impactos positivos e de impactos negativos, se isso não for tratado com muita sensibilidade, para não prejudicar a população brasileira. Uma discussão que eu acho que merece ainda ser aprofundada no que diz respeito à reforma tributária é a sobretaxação de armas, que ficou fora do imposto seletivo. Então, assim, não faz muito sentido para mim, em um país que nos últimos anos tem tido uma trajetória muito grande de violência, que de um certo modo facilitou o acesso à arma de fogo, a gente não ter uma sobretaxação sobre esse item, e em função da influência política no Congresso Nacional, a força da bancada da bala, armas ficaram fora do imposto seletivo. Para mim é uma discussão que tem que voltar ao Congresso e, do ponto de vista moral, precisa haver uma sobretaxação sobre esse item. Eu gostaria que você ficasse à vontade, Luciana, para poder fazer as suas considerações, já te agradecendo, até porque quarta ou quinta-feira foi o período, né, que já tinha sido estabelecido, principalmente pela Câmara dos Deputados. Essa discussão voltará a ser debatida pelos próprios deputados. E o que você poderia aproveitar nesse momento de sua participação para deixar para o nosso telespectador uma mensagem nesse seu encerramento aqui, neste momento, aqui no Gazeta News, porque sei que teremos outros momentos daqui para frente. Bom, mais uma vez agradecer pelo espaço, mas assim, desde o início eu tenho uma posição muito crítica com relação à reforma tributária,
porque ela tem sido apresentada como uma modernização do sistema tributário. Tecnicamente, sim, porque você, de um certo modo, aproxima mais o formato dela dos países desenvolvidos. Todavia, do ponto de vista social, me parece que ela vai entregar muito pouco ou nada, considerando que grande parte dos benefícios, na verdade, vão estar sendo direcionados a setores econômicos tradicionalmente muito fortes e que têm uma influência muito grande sobre o Congresso Nacional. E exatamente por isso, de ele não trazer, na sua essência, uma perspectiva de redistribuição efetiva da renda, você tem, assim, uma renúncia fiscal para setores econômicos muito fortes e você tem uma renúncia fiscal para 15 itens da cesta básica, o que, de um certo modo, nem de longe compensa o que está sendo concedido a título de renúncia fiscal. O Brasil é um país que tem hoje, em 2021 a gente teve, pelo Portal da Transparência, mais de 200 bilhões de reais a título de renúncia fiscal. Esse valor já está muito mais alto ainda. E a quantidade de renúncia fiscal que já está posta nessa reforma tributária é alto demais. E penso que isso precisa ser revisado. E, para isso acontecer, é importante que a sociedade compreenda isso e, de uma forma politicamente organizada, os diversos setores, movimentos sindicais, movimentos sociais, que comecem a pressionar o governo, independente de ser governo de esquerda ou de direita, porque, assim, é imoral a quantidade de renúncia fiscal que é concedida sem uma contrapartida para a sociedade. A gente não tem conseguido redistribuir melhor a renda através desses mecanismos, muito pelo contrário. O que a gente tem é uma brutal concentração de renda para setores que estão sempre sendo favorecidos com a renúncia fiscal e sem ter uma transferência dessa redução de carga tributária para os preços finais e, consequentemente, para a população. Muito obrigado, Luciana Caetano, economista, trazendo aqui o ponto de vista também técnico a respeito da discussão sobre o texto da reforma tributária. Nós vamos ter mais informações ainda durante a semana e no final de semana através dos mecanismos de transmissão e de geração de conteúdo também da organização Marnon de Mello. Nós vamos agora a um rápido intervalo, trazendo imagens da capital alagoana neste encerramento de segundo bloco aqui do Gazeta News edição da tarde, já com luzes acesas, a noite chegando.